Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu segundo vídeo com exemplos sobre o método simplex. Vamos resolver mais uma questão sobre o simplex hoje. Esse é o nosso problema, novamente um problema de maximização, sujeito a restrições com sinal de menor ou igual, ou seja, inequações de menor ou igual. Agora muda só uma coisinha em relação àquela última resolução que nós fizemos. Agora nós temos 3 restrições, mas isso não afeta muito a forma como a gente resolve, certo? Vamos lá então colocar na forma padrão. Eu tenho que pegar os valores aqui da função objetivo, levar todos para o lado esquerdo da equação e igualar a zero. Então, isso faz com que eles invertam o sinal, fiquem negativos. Portanto, minha função objetivo fica z menos 23x1 menos 29x2 e igual a zero. E as restrições? Restrições eu tenho que transformar em igualdades. E eu faço isso adicionando variáveis de folga, né? Lembram do conceito lá das variáveis de folga? Eu tenho o lado esquerdo dessa inequação sendo menor ou igual que o lado direito. Então eu tenho que acrescentar alguma coisa nesse lado esquerdo para que ele fique igual ao lado direito, para que eu transforme em uma igualdade. Então vamos inserir uma variável de folga. Vou colocar aqui, vou reescrever x1 mais 9x2 mais folga 1, F1, igual agora a 36, certo? Segunda restrição, 8x1 mais 2x2 mais a variável de folga, que agora é F2, não é mais F1, por quê? Porque essa variável de folga é diferente da primeira, tá? Então agora igualo a 20 também. Terceira restrição, x1 menor ou igual a 2. x1 mais a terceira variável de folga, F3, igual a 2. Ok, agora o problema está na forma padrão. Vamos colocar os coeficientes no tableau simplex. Então fica menos 23, menos 29, e as outras colunas aqui da função objetivo ficam com zero mesmo, tá? Aqui é 1, 9, e a variável de folga 1 existe aqui, né? Então é coeficiente 1. Não tem variável de folga 2 e não tem variável de folga 3. E o lado direito, RHS, right hand side, é 36. Segunda restrição, 8, 2, não tem variável de folga 1, mas tem a variável de folga 2. Portanto, o coeficiente 1 para F2 e coeficiente 0 para F3. Lado direito é 20. Restrição 3 é uma restrição que tem só o x1, né? Então tem o coeficiente de x1 aqui, 1, não tem x2, 0, não. E agora não tem a variável de folga 1, não tem variável de folga 2, mas tem a variável de folga 3, que é 1 também. Lado direito é 2. Percebam que aqui, então, temos uma matriz de identidade, certo? É assim que tem que ser. E agora vamos escolher a nossa coluna pivô, que é a que possui o menor valor entre os negativos, ou até como a gente costuma chamar, o mais negativo, né? É o menor valor negativo na linha da função objetivo. É esse aqui, ó, a linha da função objetivo está aqui, e o menor valor negativo nessa linha é este. Então, a nossa coluna pivô é a coluna x2. Agora vamos escolher a linha pivô, dividindo os elementos RHS pelos elementos da coluna pivô, igual esse dividido por esse. Aplico a fórmula às próximas 3 linhas, tá? Nós temos que escolher o menor valor, que é esse aqui, 4. Então, esta linha é a nossa linha pivô. Ok, a partir disso, posso criar o meu novo tableau. A gente começa o novo tableau fazendo o seguinte, calculando a nossa nova linha pivô, que nada mais é do que a divisão dessa linha pivô pelo elemento pivô, que é o elemento que está na intersecção de coluna com linha pivô. Então divido todo mundo aqui por 9. O x2 entra no lugar do F1, então eu já coloco x2 aqui, igual este 1 aqui, dividido por 9. Vou fixar, vou dar um F4 para fixar, porque afinal todo mundo vai ser dividido por este denominador 9.
puxo a fórmula para aplicá-la às demais colunas, certo? Nova linha pivô está recalculada. Agora nós temos que fazer o procedimento para recalcular as próximas linhas. Uma maneira de fazer isso é assim, é fazer menos 1 vezes o elemento correspondente a esta coluna na nova linha pivô, que está aqui, vezes o elemento correspondente a esta linha na coluna pivô, que é esse aqui, mais o elemento que originalmente estava nesta posição, que é o menos 23 no caso. Ok, vou repetir esse procedimento para todas as outras células dessa tabela, exceto aquelas da nova linha pivô, que vão ficar como nós já calculamos, tá? Então assim, ó, vou multiplicar por vários valores dessa nova linha pivô, mas vai ser sempre nessa linha. Então o B20, ó, B20 eu posso fixar o 20, por quê? Porque vou multiplicar por várias colunas diferentes desta nova linha pivô, mas a linha vai ser a mesma, então coloco um cifrão antes do 20 que representa esta linha, né, para constar que vai ser sempre a mesma linha. E no caso aqui, gente, o C13, né, é o nome desta célula, que eu disse para vocês que a gente escolheu ela porque nós multiplicamos pela linha correspondente à coluna, a esta linha na coluna pivô. Então, eu vou multiplicar por várias linhas desta coluna, mas vai ser sempre nessa coluna C. Então eu vou fixar o C aqui, vou colocar um cifrão antes do C. E o B13, esse eu não preciso fixar porque vou pegar elementos aqui que estão em outras colunas e outras linhas também. Ok, vou dar Enter. Aplico a fórmula aos próximos elementos, posso copiar e colar ela aqui embaixo, posso colar de novo aqui embaixo também, pronto, é isso aí, tá? E agora, está concluído? Não, não está concluído, por quê? Porque nós ainda temos elementos negativos na linha da função objetivo, então nós vamos escolher o menor entre esses elementos negativos para ser a nossa nova coluna pivô. Reiniciamos a iteração. Só temos um elemento negativo, então será este, né? Esse é o menor, só tem um, né? Agora recalculamos a razão entre a coluna RHS e a coluna pivô. E escolhemos mais uma vez aquela linha com o menor quociente para ser a nossa nova linha pivô. Essa aqui, tá? Porque o quociente deu 1,54, deu menor que os outros dois. Então esta é a nossa linha pivô. Ok, vamos para o próximo tablô. Certo, recomeçamos então, ó, sabendo que o x1 entrou no lugar do f2. Agora, vamos calcular a nossa nova linha pivô, dividindo todos os elementos da linha pivô pelo elemento pivô, que é 7,777, né? Uma dízima periódica. Então, igual este aqui, dividido, nesse caso, por ele próprio, né? Dou F4 para fixar, porque vou puxar para a direita e o denominador sempre será o 7,777. Porque todos, então, estão sendo divididos pelo elemento pivô. E agora é só repetir aquilo que a gente já fez no tablô anterior. Igual menos 1 vezes o elemento correspondente a esta coluna na nova linha pivô, aqui, vezes o elemento correspondente a esta linha na coluna pivô, mais o valor que originalmente estava nessa posição, que é esse aqui mesmo, né? Então olha só, voltando aqui, o B27, selecionei B27 porque era a nova linha pivô. Vou pegar vários elementos desta linha, mas em colunas diferentes, mas sempre nessa linha. Então eu vou fixar a linha 27 colocando um cifrão na frente dela. E aqui em cima eu escolhi esse elemento porque ele estava na primeira linha na coluna pivô, né? Nós estamos calculando na primeira linha. Eu vou às vezes utilizar outras linhas, mas sempre nesta coluna pivô. Então eu vou fixar essa coluna pivô colocando um cifrão antes do B que nomeia esta coluna. Ok, mais B19, que era o valor original, que nós já falamos que não precisamos fixá-lo. Enter.
aplico a fórmula às demais colunas, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, e dou um Ctrl V para colar aqui embaixo também, tá? Lembrando que tem que cuidar para não passar por cima da linha da nossa nova linha pivô, que essa vai ficar como nós calculamos antes, tá? Então, pessoal, chegamos aqui, nesse ponto não temos mais coeficientes negativos na linha da função objetivo. Isso significa que o cálculo está concluído, terminamos. E o que nós concluímos? Concluímos que o x1 é igual a 1,54, que o x2 é igual a 3,82, ou 3,83 na verdade, né? E se os valores forem esses, então a minha função objetivo tem o valor máximo de 146,51. E aí? Será que a gente poderia fazer isso através do método gráfico também? Sim, poderíamos fazer através do método gráfico se a gente quisesse. É bem simples. Vamos lá no GeoGebra, que é um software que nos ajuda muito para isso. Vou usar a calculadora gráfica dele, vou colocar as restrições aqui. Deixa eu voltar aqui para ver a restrição. x1 mais 9, x2 36, igual a 36. E trabalha com x e y aqui na verdade, né? Próxima restrição. 8x mais 2y igual a 20. Próxima restrição, x igual a 2. Pronto, temos aqui o nosso gráfico. Olha que legal. E, como vocês sabem, né, quando nós falamos sobre o método gráfico, eu mostrei para vocês que nós temos que analisar os pontos extremos do nosso gráfico. Como nossas restrições são de menor ou igual, espera-se que a solução esteja abaixo, esteja dentro dessas linhas aqui, abaixo dessas linhas, abaixo e à esquerda dessa linha verde, né, dessa linha azul e dessa linha vermelha, que são as retas das nossas restrições, né? E como o x e y não pode ser negativos, então não pode estar à esquerda do eixo y nem abaixo do eixo x, eles têm que estar dentro desta área aqui, em algum desses pontos extremos. Primeiro ponto extremo, 0 e 0, é a solução básica inicial. Vou colocar esses pontos aqui no Excel, vamos ver o que a gente encontra a partir disso. Os pontos de x1 e x2, ou xy, como vocês preferirem chamar. O primeiro é 0 e 0. Ok, segundo ponto. Esse ponto aqui, onde essa reta cruza o eixo y, onde o x é 0, portanto, e o y é 4. Próximo ponto, a intersecção entre estas duas retas, que acontece no ponto 1,54 e 3,83, né? Depois, a intersecção entre estas duas retas, que é no ponto 2 e 2. E por fim, o último ponto na intersecção dessa reta com o eixo x. X igual a 2 e y igual a 0. Tá? Então, entenderam por que eu não peguei outros pontos que estão... Esse ponto aqui, por exemplo, ele está fora da nossa área de soluções possíveis, porque se as restrições são de menor ou igual, então a minha solução tem que estar abaixo dessas três retas, né? Então, aqui não poderia ser porque está acima da reta representada em azul, né, que é a segunda restrição, então não poderia ser. Ok, vamos ver o que acontece aqui quando eu coloco esses pontos na função objetivo. Qual é a nossa função objetivo? Igual 23x e 29x2, né? Então, 23 vezes o x1 mais 29 vezes o x2, tá? Multipliquei os coeficientes da função objetivo pelos coeficientes que nós obtivemos aqui ao analisar aqueles pontos no método gráfico. Agora, nós temos que verificar
quais são os pontos que nos dão os maiores valores de z, justamente porque nosso objetivo é maximizar. Aqui estão, ó, é o ponto C. Nesse vértice aqui nós encontramos o nosso melhor resultado, o resultado máximo. E vejam só, é onde o x1 é igual a 1,54, o x2 é igual a 3,83, que nos dá um z máximo de 146,49. Então foi exatamente isso que nós obtivemos aqui. Deu uma pequena diferença de 2 centavos, digamos assim, aqui, porque eu fui obrigado a fazer um arredondamento ali, né? Então é normal que dê essa diferença. Quando a gente fez o tableau aqui no Excel, a gente não precisou fazer arredondamento. Ok, podemos usar o solver do Excel? Também podemos usar o solver do Excel, já que a gente quer ter certeza que o resultado é esse mesmo, então tá bom. Vamos colocar os coeficientes da função objetivo, 23 e 29. Vou colocar alguns coeficientes iniciais para as minhas variáveis de 1 e 1. Vou colocar os coeficientes das restrições também, que são, ó, 1, 9 e 36. A segunda restrição é 8, 2 e 20. E a terceira restrição é 1 e não tem valor para o x2, né? E o limite é 2. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Se eu produzir, digamos que seja uma questão sobre produção, né? Uma unidade de x1 e uma unidade de x2, qual é o valor que eu vou obter na minha função objetivo? 1 vezes 23 e 1 vezes 29. Vou tentar expressar isso através de uma fórmula igual 1 vezes 23 mais 1 vezes 29. Então, quando os coeficientes de x1 e x2 forem 1 e 1, o valor que eu obtenho da minha função objetivo é 52. Tá? E agora, eu tenho que atentar também para as minhas restrições. Por quê? O que acontece quando eu produzir uma unidade de x1 e uma unidade de x2? De que forma eu vou utilizar estes recursos aqui? Então, igual o coeficiente 1, que eu já vou fixar porque eu vou multiplicar em 3 linhas diferentes, vezes o coeficiente da restrição aqui, mais o coeficiente de x2, que eu também já vou fixar porque eu vou multiplicar pelas 3 linhas das restrições, vezes o coeficiente 9 da primeira restrição. E aplico a fórmula às demais linhas. Olha o que acontece, gente. Se eu produzir uma unidade de x1, supondo que o problema seja de produção, né, e uma unidade de x2, eu vou utilizar 10 desse recurso, cujo máximo é 36. Né? Eu tenho que estabelecer aí a minha restrição quando for usar o solver, né, que isso tem que ser menor do que isso, porque isso são meus limites, né, estipulados pelas restrições. Vamos lá para o solver, então, lembrando que para usar o solver ele tem que estar instalado. Então vocês, após instalá-lo, vão para a aba dados, canto superior direito, solver. Em primeiro lugar, selecionamos a célula que é o nosso objetivo, que é essa célula aqui, ó, tá? Que eu calculei, né, a célula de Z, da função objetivo. O objetivo é maximização, então seleciono maximização aqui, alterando células variáveis. Então, esses são os valores que eu atribuí para as minhas variáveis, né? Eu tinha calculado tudo como se fosse 1 para x1 e 1 para x2, mas isso pode variar. Eu vou procurar outros valores para alcançar o meu máximo, né? Então, vou deixar isso como variável. E agora, sujeito às restrições. As restrições são simples, ó. Isto aqui, como nós já definimos, tem que ser menor ou igual. Olha que o sinal já está aqui, menor ou igual. Ao que? A isso, ao 36. Clico em adicionar. Este aqui, que agora é 10, tem que ser menor ou igual a este aqui, a esse 20, que é o nosso limite da restrição. Tá? Adicionar. E este aqui tem que ser menor ou igual ao limite da nossa restrição, que é 2 nesse caso. Ok, tenho minhas 3 restrições, tá? Vou selecionar o método simplex, porque é dele que nós estamos falando agora, e vou colocar em resolver.
O solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Vou manter a solução do solver. E aí, qual é a nossa solução? Nossa solução é que o x1 seja 1,54, o x2 seja 3,82. É 83, né? Se eu diminuir o número de casas decimais aqui fica 83. E se eu produzir assim, eu vou ter um lucro máximo de 146,51, que fecha com tudo que nós calculamos anteriormente, tanto pelo método gráfico quanto pelo simplex. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula.